Fala aí, meu aluno, fala, minha aluna. Começamos mais uma aula e nessa aula resolveremos questões da banca FGV, como você já sabe, de média, nosso curso de questões de estatística, nosso curso de estatística em questões, a matriz de estatística na forma de questões da banca FGV, assunto média. Resolveremos agora um bloquinho bem legal, mais ou menos 30 minutos, sobre as questões mais recentes que abordam média na nossa banca, certo? Lembrando, esse curso não tem por objetivo e não vai conseguir resolver todas as questões da banca FGV, seria, claro, né, um trabalho muito grande que nós não temos tempo agora, mas as questões principais, as questões mais recentes, essas nós resolveremos, tá bem? A primeira questão chega nesse momento, temos aqui então estratégia concursos, temos aqui médio, assunto média para a banca Fundação Getúlio Vargas, e aí nós temos então a primeira questão, lá do ano 2019, que fala o seguinte: em uma pequena empresa, a média salarial dos 12 funcionários era de R$ 2.400. Lúcio Mauro, que ganhava R$ 3.000, se aposentou e para ocupar sua vaga foi contratado Felipe, com um salário de R$ 1.800. Assinale a opção que indica a nova média salarial dos 12 funcionários dessa empresa, certo? E aí eu vou te ensinar uma coisa bem legal, cara. Nas questões de média da banca FGV, sempre vale muito a pena você trabalhar com o somatório dos valores. Quando o autor te passa a quantidade e ele te passa a média, você sempre descobre a soma dos valores. Por exemplo, se eu for falar assim, escuta, tem 12 funcionários e a média é 2.400, automaticamente você descobre o somatório dos salários, a soma dos 12 salários. Para a banca FGV, é muito legal trabalhar sempre com a soma, porque trabalhando com a soma você rapidamente resolve questões que poderiam e pareceriam muito mais complicadas. Nesse caso eu faço isso, por quê? Quando você fala em média, a ideia básica é essa aqui. Quando nós falamos em média, o valor da média sempre vai ser igual. Você vai pegar a soma de todos os valores e você vai dividir pela quantidade de valores. Portanto, o valor da média sempre vai ser igual. Soma dividido por quantidade. A partir de agora, eu quero que você troque essa linguagem comigo. Eu quero que você mude a linguagem de média. No lugar do x barra, continuaremos com x barra. O x com a barrinha em cima significa justamente o valor da média. No lugar de nós colocarmos soma, escrito soma, eu vou abreviar. A abreviação de soma é isso aqui, ó. Somatório, e você coloca um xzinho aqui. Esse símbolo, que ficou um pouquinho torto aqui, que é um M na verdade, ó. Você faz uma letra M, deitadinha, aí você puxa uma perninha e puxa uma perninha. Esse símbolo aqui, ele significa soma, é o somatório dos elementos. E aí você coloca lá, ó, faz a letra M deitada, puxa uma perninha, puxa uma perninha. No lugar de escrever soma, você coloca somatório. E aqui embaixo coloca a letra N mesmo, que é a quantidade, o número de elementos. Agora você veja só, você vem aqui na questão e pega a primeira informação. A informação foi que nós tínhamos 12 funcionários e que a média desses 12 era 2.400. Significa dizer, basicamente, o seguinte: a média é uma média de 2.400. Eu não sei a soma dos salários, portanto, eu repito, ó, a soma dos salários e o 12 é a quantidade. O número de funcionários é igual a 12. Você, então, agora pega esse 12 e passa multiplicando. Pega esse 12 e multiplica por 2.400, para que nós saibamos quanto vale a soma de todos os elementos. Quando você pega 12 e multiplica por 2.400, você chega no valor que é 28.800. Aí eu coloco assim: o somatório de todos os salários vai ser igual a 28.800. Beleza. O que significa isso? Significa o seguinte, que para que eu tenha 12 funcionários e a média seja 2.400, significa dizer que se eu somar o salário dos 12 funcionários, essa soma vai ser 28.800. Eu colocarei para você aqui 28.800
e 800. Só que agora vai acontecer um negócio bem importante. Vai acontecer o seguinte, o Lúcio Mauro, que ganhava R$ 3.000, ele se aposentou. E para ocupar a sua vaga, foi contratado o Felipe com um novo salário de 1.800. Então pense bem, ó, aqui eu calcularei a nova média. Então colocarei aqui, nova média. Para que eu calcule a nova média, eu tenho que adaptar o somatório. Eu tenho que adaptar a soma dos salários. Porque antes da troca, antes do Lúcio Mauro se aposentar, a média era justamente, a média era 2.400 e a soma era 28.800. Colocarei aqui 28.800 é a média antiga, a soma antiga, o somatório antigo. Só que agora o nosso grande Lúcio Mauro, que ganhava R$ 3.000, se aposentou. Então esse somatório vai perder R$ 3.000, porque tirando o Lúcio Mauro, a soma dos salários diminui R$ 3.000. E ela vai ganhar um novo membro. Só que esse novo membro ganha 1.800. Portanto, eu tiro 3.000, que era o que ganhava Lúcio Mauro, e eu acrescento 1.800, que é aquilo que vai ganhar Felipe. E, portanto, o novo somatório não será mais 28.800, ele vai ser o seguinte, 28.800 tirando 3.000, fica 25.800. 25.800 mais 1.800 dá 26.800, 27.600. A nova média será a nova soma será uma soma de R$ 27.600. E aí eu separo aqui, faço um resuminho e a questão praticamente vai terminar para você. Nós tínhamos uma média de 2.400 com um total de 12 funcionários. 12 dividindo passa multiplicando, eu descobri que eu tinha uma soma dos salários igual a R$ 28.800. Descobri que Lúcio Mauro vai se aposentar. Se Lúcio Mauro vai se aposentar, eu tenho que tirar 3.000 daquela soma. Eu vou gastar 3.000 a menos, portanto, menos 3.000. Só que quando o Lúcio Mauro se aposenta, entra Felipe. Felipe ganha 1.800. Então a soma aumenta em 1.800. 28.800 menos 3.000, 25.800. 25.800 mais 1.800, 27.600. E agora você recalcula o valor da média, porque o valor da média, como você sabe, sempre é a soma atualizada, a soma dos salários atualizada, dividido pelo total. A soma atualizada é uma soma de R$ 27.600. O número de funcionários não mudou, porque saiu o Lúcio Mauro e entrou o Felipe. Você, então, agora vai pegar 27.600 e vai dividir por 12. 27.600 dividido por 12, 2.300. Significa dizer que a nova média é uma média de 2.300. E, portanto, você assinala a alternativa que é a alternativa B de bola, 2.300. Essa ideia de você sempre trabalhar com a soma, ela facilita muito a resolução de questões que alteram a média. Por exemplo, tem 12 caras. Beleza, aí esses 12 caras, um sai e outro entra. O que saiu ganhava mais, o que entrou ganha menos. Quando você trabalha com o somatório, fica meio óbvio. Claro, a soma dos salários completos, a soma de toda a galera era 28.800. Beleza, só que o Lúcio Mauro saiu, então é 3.000 a menos. Ah, mas o Felipe entrou, então é 1.800 a mais. E agora a soma foi alterada, evidentemente, porque eu tiro 3.000 e adiciono 1.800, a soma, ela se altera. Quando a soma se altera, você recalcula o valor da média. E recalculando o valor da média, ela ficou em R$ 2.300. Vamos então para a próxima questão? A próxima questão é essa que você vê nesse momento. Um casal pesou suas 4 malas no aeroporto para o embarque. As 3 primeiras malas pesaram 8 quilos, 12 quilos e 9 quilos. Sabe-se que a média dos pesos das 4 malas foi de 11 quilogramas. O peso da 4ª mala é. Essa é uma questão muito mais direta, uma questão muito mais objetiva, uma questão muito mais simples, eu diria. Mas claro, né? Embora eu tenha feito aqui um curso para você, uma lista de questões para esse curso bem robusta e bem legal, uma questão, essa aqui, é a mais simplesinha, onde eu tenho uma questão bem direta, né? Ele falou que a média é de 11 quilos, ele falou o peso de 3 malas e falta a 4ª mala. Então, você veja só o que acontece lá, né? Nesse caso aqui,
você pode fazer assim. O valor da média, você sabe que sempre vai ser igual ao somatório completo dos valores dados dividido pela quantidade. Nós sabemos que o valor da média é de 11 quilos, isso foi dado para nós na última informação. A média dos pesos das 4 malas foi de 11 quilogramas. Beleza, aí você coloca lá, 11 quilogramas é o valor da média. O valor do somatório nós não sabemos ainda. O que eu sei é que uma mala vale 8, outra mala vale 12, outra mala vale 9. Aí eu coloco lá, número 8 mais número 12 mais número 9. E a quarta mala nós não sabemos. Ele falou que um casal pesou suas 4 malas no aeroporto para o embarque. As três primeiras malas foram 8, 12 e 9. E aí ele pergunta o peso da quarta mala. Veja que nós não sabemos o peso da quarta mala. Chamarei esse valor de letra Y. Eu não sei o peso da quarta mala. E eu vou dividir por 4, porque afinal é uma média simples, uma média aritmética simples, são 4 malas, eu vou dividir por 4. Primeiro passo agora, o 4 dividindo passa multiplicando, 4 vezes 11, 44. 44 vai ser igual, 8 mais 12, 20, 20 mais 9, 29. 29 mais o valor da letra Y. Isolando-se o valor da letra Y, 29 positivo passa negativo, 44 menos 29, número 15. Significa dizer que a quarta mala, ela pesava 15 quilos. Marcamos, portanto, a alternativa D de dado. Essa sem nenhuma dificuldade, essa muito mais tranquila do que a anterior, por exemplo, mas é legal que você veja bem, a minha banca, a nossa maravilhosa banca FGV também traz questões que são questões mais simples, claro que são exceções à regra, essa é uma exceção mesmo, a maioria sempre tem algum tipo de elaboração um pouco melhor e nós então rapidamente já avançamos para a próxima questão. A próxima questão fala disso aqui, foi uma questão de analista do Banestes do ano 2018, olha o que ele fala que interessante. A média dos 4 maiores salários de uma empresa, de uma certa empresa, é R$ 14.700. A média dos 5 maiores salários da mesma empresa é de 14.250. Qual é o quinto maior salário dessa empresa? Então olha que interessante, cara. Ele vai lá e fala assim, a média dos 4 maiores salários, ela é justamente 14.700. Se eu pego os 5 maiores salários, a média cai para 14.250. Qual é o valor do quinto maior salário? A ideia é, eu pego os 4 bambambam, eu pego os 4 caras que ganham mais, calcula a média do que eles ganham, a média salarial dos 4 top, o top 4 dá 14.700. Aí eu falo, bom, vou pegar o top 5 agora. Vou incluir o quinto que mais ganha. Ele ganha menos que os 4 primeiros, né? Porque o top 5, o quinto que mais ganha, ele ganha menos que os 4 primeiros. Aí a média cai um pouquinho. A média caiu para 14.250. Pergunta, quanto ganha o quinto elemento? Para não ter que equacionar isso aqui, para não ter que trabalhar com sistema de equação, com x, com y, com z, você não ficar sofrendo com a álgebra, trabalha sempre com a soma. Descubra a soma dos elementos através da média e da quantidade. Se eu tenho a média, 14.700, e eu tenho que são os 4 maiores salários, eu vou descobrir quanto vale a soma desses 4 salários, a soma desses 4 elementos, da seguinte maneira. Eu vou lá e coloco para você aqui, ó, quer ver? Vou lá. O valor da média sempre você calcula um pouquinho para baixo. O valor da média sempre você calcula pegando o somatório dos salários e dividindo pela quantidade. Eu farei agora os 4 maiores salários. Eu farei aqui o cálculo para os 4 maiores salários. E aí como que eu faço isso? Eu vou lá e pego a média que ele passou. Qual foi a média que ele passou para nós para os 4 maiores salários? 14.700. Aí eu coloco lá 14.700. Isso vai ser igual. Eu não sei a soma dos 4. Eu não sei quanto dá a soma de cada um dos salários.
dividido por 4, porque afinal são 4 elementos, beleza? Esse 4 dividindo passa multiplicando, aí você faz lá 4 vezes 14.700, dá 58.800. 58.800 vai ser igual ao somatório dos salários. A soma, veja bem, a soma dos 4 salários vai ser igual a 58.800. Muito bem. Agora eu farei a mesma coisa para os 5 maiores salários. Eu farei o cálculo para descobrir aqui qual é a soma dos 5 maiores salários. Coloco lá para você 5 maiores salários e nós então colocaremos aqui. O valor da média sempre vai ser igual. Você pega o somatório dos 5 salários e divide pela quantidade. O valor da média dos 5 maiores salários é 14.250. Você coloca lá 14.250. Isso vai ser igual, eu não sei a soma, eu vou descobrir, inclusive agora, o valor da soma, dividido por 5, porque são 5 elementos. Você então pega lá o número 5 que está dividindo, passa ele multiplicando. Você então pega lá 14.250 vezes número 5. 14.250 vezes número 5 dá 71.250. Esse é o valor do somatório Y. Traduzindo, o somatório, a soma dos 5 maiores salários é 72.250. Agora a resposta fica meio óbvia, quer ver? Se eu somo só os 4 maiores salários, dá 58.800. Se eu somo os 5 maiores salários, não só os 4, eu pego um cara a mais, o quinto que mais ganha, essa soma fica 72.250, mais ou menos assim. Tem o primeiro que mais ganha, tem o segundo que mais ganha, tem o terceiro que mais ganha, tem o quarto que mais ganha e tem o quinto que mais ganha. Se eu somo só esses carinhas aqui, ó, só esses 4, a soma vale 58.800. Se eu pegar só os 4 primeiros, a soma fica 58.800. Se eu pegar todos, se eu pegar os 5 primeiros, a soma aumenta para 72.250. Aumentou, né? Aumentou, claro, porque eu coloquei um elemento a mais. Esse elemento aqui é o responsável pela diferença de 58.800 para 72.250. Para que eu saiba o quinto salário, eu então faço o seguinte: o valor do quinto salário, o quinto maior salário, será a diferença entre as somas. Eu pego 71.250 menos 58.800. Quando eu pego 71.250 menos 58.800, isso vai dar como resposta, fazer a continha aqui bem bonitinha, 71.250, 58.800. Passo a barra, 0 menos 0 fica 0, 5 menos 0 fica 5, 12 menos 4 menos 8 fica 4, aqui você empresta, fica 11 menos 8, 3, e esse carinha emprestou, fica número 1. Aliás, fica número 1, isso mesmo. Ah, tá, esse carinha tinha empresa aqui, é 2. 12.450. Veja, portanto, que a diferença entre esses elementos, quando eu pego 71.250 menos 58.800, essa diferença fica 12.450. O valor do quinto maior salário é de 12.450. E aí nós chegamos lá no resultado, que é o resultado de alternativa A. Vou só conferir continha aqui para verificar certinho se nós não estamos com algum tipo de dificuldade, mas quando eu faço aqui 5 vezes 14.250, é 71.250, né? Acho que essa conta tá certinha. Vou até me bancar humildão aqui, vamos fazer, ó. Quando eu faço lá
14.250, vou até conferir continha que eu fiquei preocupado aqui, 14.250 vezes 5. 5 vezes 0, 5, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 2 é 10, com mais 2 é 12, vai 1, 5 vezes 4, 20, com mais 1 dá 21, vai 2, 5 vezes 1 é 5, tá certo, 71.250. Quando faz a diferença, 71.250 menos 58.800, temos então a conclusão que é 12.450. Esse é o nosso quinto maior salário e, portanto, marcamos lá a alternativa A. Para que você possa ficar mais tranquilo, eu então faço o seguinte aqui, faço questão de desenhar para você. Tem o primeiro carinha, vou de novo, tem o segundo carinha, tem o terceiro que mais ganha, tem o quarto que mais ganha, tem o quinto que mais ganha. Aí o que eu falei foi o seguinte, se você somar somente os 4 primeiros, esse somatório fica 58.800. Muito bem. Se você pega os mesmos carinhas, porque os 4 primeiros são os mesmos, né? Os 4 primeiros são exatamente os mesmos elementos. E se você pega essa soma completa, a soma fica 71.250. Aí eu pergunto para você, né? Pergunto para você o seguinte, né? Veja só. Se eu pego os 4 primeiros, esses 4 primeiros aqui, o somatório 58.800. Se eu pego os 5 primeiros, o somatório dá 71.250. Muito bem. A pergunta agora é a seguinte. Por que aumentou? Se aqui a soma era 58.800 e aqui a soma é 71.250. Por que aumentou? Aumentou porque eu coloquei um carinha a mais. Aumentou porque aqui tem o quinto elemento. Por isso que aumentou. Então a diferença do 58 para o 71, essa diferença aqui é justamente a diferença do quinto elemento. Por isso que eu faço esse valor maior menos o valor menor para chegar no quinto salário, que é o valor do quinto elemento, certo? Pois muito bem. Eu acho que nós estamos agora tranquilos, temos lá a alternativa marcada para a nossa queridíssima questão. Eu vou até olhar aqui bonitinho se tem alguma coisa que nós estamos trocando, porque nós estamos sempre atentos aqui ao que nós estamos colocando, beleza? E aí, tá, aqui, ó, aqui um ajustezinho, pronto, 71.250, aqui estava um 2, eu avanço, eu passo. Próxima questão, analista legislativo, Alero, ano 2018, certo? E aí você viu na questão anterior, que nós resolvemos sem colocar nenhum tipo de incógnita, X e Y. Há outras maneiras de resolver, evidentemente, e aí eu acho, né, mas aí é a minha opinião, claro, não quer dizer que você tem que concordar com ela, longe disso, mas a minha opinião é que as outras maneiras, e que eu também poderia ter feito, elas fazem com que eu coloque X, coloque Y, coloque incógnitas e faça um sisteminha, eu acabo não gostando. Eu gosto de trabalhar dessa maneira com o somatório, porque aí eu vejo a diferença e eu já tenho a resposta pronta na minha mão, certo? Próxima questão chegando. Essa questão que você vê agora, a média de 10 números diferentes é 8. Então, eu tenho 10 números diferentes e a média vale 8. A média dos 4 menores desses números é 5. A média dos 6 maiores daqueles 10 números vale quanto? Então, agora eu vou aproveitar a questão, que é uma questão simplesinha, e eu vou interpretar contigo. Ó, a média de 10 números diferentes é 8. O que significa isso? Que nós temos 10 números que são diferentes entre si, mas quando eu somo e divido pela quantidade, a resposta é 8. Em outras palavras, é como se cada um deles valesse 8. É como se, na prática, você pudesse considerar que cada um deles vale 8. Eles valem 8? Não, eles são números diferentes. Mas se você puser 8 em cada posição, no final, a soma vai ser a mesma. Essa é a ideia. Eu consigo rapidamente descobrir a soma, como você já sabe. Se eu tenho a média e eu tenho a quantidade, eu descubro a soma através da seguinte relação. Coloco lá para você a relação que você consegue descobrir, ela é
a seguinte, ó, quando eu falo em valor de média, eu sempre estou falando sobre, eu pego o valor do somatório, pego lá somatório de todos os valores e divido pela quantidade de valores. Eu sei, nesse caso, que a média vale 8. Ele disse que a média é 8. Aí eu coloco lá, número 8. Ele disse para nós que são 10 números diferentes, portanto, 10 elementos. Eu vou descobrir o valor da soma. Isso aqui é padrão, tenho a média, tenho a quantidade, eu vou descobrir a soma. Quem está dividindo passa multiplicando, 10 vezes 8 fica 80. 80 vai ser igual ao somatório. A soma de todos esses elementos é 80. Muito bem. Se eu não sei o valor de cada um deles, interessante isso, né? Eu não tenho a mínima ideia de quem são esses números, eu não tenho a mínima ideia de quais são esses valores, mas eu garanto a você que a soma deles vale 80. Muito bem, então, respondido aqui um primeiro questionamento, né? Eu tenho como saber a soma deles? Tenho como saber. A soma vale 80. Agora eu vou ler o que ele está falando. Ele falou o seguinte: a média dos 4 menores desses números é 5. Então, se eu pego os 4 menores, a média vale 5. Colocarei aqui, média geral. Aqui eu fiz a média geral para todos os elementos. Média geral, beleza. Ele agora falou para mim que se eu pego somente os 4, que são os 4 menores, eu vou ter uma média que vale 5. E daí, o que eu faço com isso? Vem aqui, ó, 4 menores. Eu vou fazer agora o somatório, eu vou descobrir quanto vale a soma dos 4 menores. E como que eu faço esse cálculo bem simplesinho para você? Lembre que o valor da média sempre vai ser igual ao somatório dos valores dividido pela quantidade. Então, somatório pela quantidade. Nesse caso, eu vou pegar somente, aqui é a letra N, eu vou pegar somente os 4 menores. Então, a minha quantidade é 4. E eu sei que a média, quando eu trabalho só com os 4 menores, a média vale 5. E agora eu vou descobrir quanto vale a soma desses 4 menores. 4 vezes 5 vale 20, significa dizer que 20 é a mesma coisa que o somatório Y. O que é esse somatório Y? É a somatória dos 4 menores valores. A soma dos 4 menores é 20. Agora interprete comigo, quer ver? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto valor, sexto valor, sétimo valor, oitavo valor, décimo valor. Beleza. O que é que eu sei no final de tudo? Eu sei que o somatório de todos esses valores é 80. Porque eu calculei para você o somatório geral através da média geral, eu descobri que a soma de todos os elementos é 80. Se eu pego os 10 valores que ele mencionou, a soma tem que ser 80, beleza. E eu descobri também que a soma dos 4 menores, a soma dos 4 menorzinhos, é uma soma que vale 20. Ah, beleza. Então, pera um pouquinho, Johnny. Se você sabe que a soma total é 80 e você descobriu que a soma dos 4 menores é 20, esses outros aqui, a soma deles tem que valer quanto? 60. Porque aí 20 mais 60 vai dar 80. Por isso que eu consigo saber o seguinte agora. Eu acabei de descobrir que o somatório dos 6 maiores, o somatório dos 6 maiores valores, colocarei bem aqui, o somatório dos 6 maiores valores vai ser igual a 60. Para poder fechar 80, 80 menos o 20, sobra 60. Pra você poder enxergar o desenho aqui, né? Da onde sai os 60? Ora, a soma completa é 80. Os primeiros 4, a soma vale 20. 80 menos 20, os 6 maiores, os 6 números que sobram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 6 números que sobram, a soma tem que ser 60. Beleza. E agora
nós vamos então calcular o valor que é o valor da média dos 6, que são os 6 maiores. 6 maiores, e agora eu faço o cálculo bem tranquilo. O cálculo bem tranquilo que eu faço é basicamente o seguinte: o valor da média sempre vai ser igual, o valor da média vai ser igual. Você pega o somatório dos 6 maiores e você divide pelo número 6, porque vão ser 6 elementos. O valor da média vai ser igual, o somatório dos 6 maiores é 60, são 6 números, portanto, o valor da média vai ser igual a 10. 60 dividido por 6, essa média vale 10, por isso que você assinala a alternativa C. Claro que eu estou aqui no passo a passo, e aí demora um pouquinho mais, né? Porque eu tenho que fazê-lo compreender passo a passo o que está acontecendo, e aí eu tenho que colocar bonitinho, fazer o desenho, isso demora um pouco mais. Na hora da prova você pode responder isso muito mais rapidamente do que eu faço aqui, tendo o conceito já bem conceituado aí na sua cabeça. Para que nós não fiquemos com uma aula muito longa, eu vou encerrar esse bloco por aqui, e aí na próxima aula eu volto a resolver contigo questões sobre média da nossa maravilhosa FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Para mim foi um grande prazer. Até a próxima aula, valeu! Fala aí, minha gente boa, minha gente querida, tudo bem? Tô indo tranquilo aqui, estão vendo, né? Obrigado para quem avisou, o Danilo e o pessoal, o Fabiano, né? O Fabiano e o pessoal que me avisou ali que eu troquei o 71 por um 2 lá embaixo, né? Aí depois eu coloquei certinho lá, mas eu escrevi errado. Obrigado por avisar lá, eu arrumei no finalzinho, deu tempo de salvar a questão. Vocês ajudam muito, porque se você não fala, né? Se você não avisa, e aí eu acabo passando, vai lá pra gravação, eu tenho que arrumar depois, pensa o trabalho que dá, arrumar uma questão no meio de uma aula, é um saco. E aí quando você avisa aqui, eu já arrumo ali e já me salvo. Então, muito obrigado aí pra quem avisou. Eu lembro que o Fabiano me avisou, o Ed Weiss também me avisou ali. E aí, muito obrigado a todos vocês, tá joia? Mandem mensagem, falem comigo, diga se tá tudo bem, se não tá, se tá tudo certo. Alex Johnny, ô Alex, tudo bem, cara? Tudo joia? Tudo firme com a gente aí? Antônia Lima, ótima essa questão, muito boa mesmo essa questãozinha ali. Essas da FGV são boas. As questões de média da FGV são bem melhores do que as questões de média da Sebrasp, impressionante. Obrigado, Fabiano, irmão, a vida acontece direto, comigo acontece direto. Eu fiz a conta certa e escrevi trocado. Aí depois eu coloquei isso, acontece, me avisa que eu já arrumo e vamos junto, né? Às vezes, cara, quando vocês avisam aí uma coisa, eu não vejo na hora. Você viu lá que eu passei a questão? Aí depois que eu consegui bater o olho, porque vocês não conseguem enxergar, mas tem a câmera aqui. E do lado tem o retorno, que é a minha imagem, mais umas 10 telas abertas, e aí tem o chat, é uma tela grande que nós temos aqui, e tem o chat correndo aqui. Dando aula, escrevendo, falando, e homem, né? Homem é meio burrão, você sabe, né? Nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí nós temos dificuldade com isso mesmo, fazer o quê? E aí, até conseguir explicar a questão, olhar para você, às vezes demora um pouquinho mais. Deu tudo certo, Deus é mais. Vamos seguir então, pode ser? Vou rolar a vinheta e começar. Fala aí, meu aluno, fala, minha aluna. Parei. Eu tenho que responder a Monique aqui, que você vai ficar bravo comigo. Monique, esse curso engloba todos os assuntos do TCU? Engloba todos os assuntos do TCU, engloba sim, pode ficar tranquilo. A Monique perguntou isso antes, eu não vi. Aí a Monique perguntou agora, se eu não respondo pra ela, daqui a pouco tem que malhar menos pra caber na tela. Não, tem que malhar mais, tem que aumentar o tamanho. Jefferson Boa, cara, eu não lembro o edital da Penal de Minas, tem estatística lá. Se tiver média, se tiver estatística, cabe sim. Agora eu vou começar, porque eu respondi a Monique lá, agora vamos de novo.
Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula e nesta aula faremos mais uma vez questões sobre média para a nossa maravilhosa banca FGV, tá legal? Primeira questão dessa aula chegando para você nesse momento, tá aí, questão de analista de gestão Copesa ano 2018, certo? Em certo dia de julho, pegar um pincel vermelho aqui, Oh, não, isso aqui, cabeção. Em certo dia de julho, em Recife, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima foi de 6,8 graus. A média entre a temperatura máxima e a mínima nesse dia foi de 24,3 graus. Nesse dia, a temperatura mínima em Recife foi... Então, olha que interessante, cara. O camarada veio aqui e falou assim, em um certo dia de julho, lá em Recife, lugar maravilhoso, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima foi de 6,8 graus. E aqui, cara, você já tem que colocar alguma coisinha. Já tem que arrumar bonitinho ali. Como assim? A diferença entre a máxima e a mínima foi de 6,8 graus. Eu não sei a máxima, não sei a mínima. É verdade. Só que eu sei o seguinte, se a temperatura mínima for 20... a temperatura máxima vai ser 6,8 a mais, vai ser 26,8. Se a temperatura mínima for 30, a temperatura máxima vai ser 6,8 a mais, 36,8. Perceba que a temperatura máxima é sempre 6,8 a mais que a temperatura mínima. E aí é o seguinte, se eu chamar a mínima de X, quanto vai ser a temperatura máxima? X mais 6,8. E é isso que eu faço, porque eu não sei a mínima, eu não sei a máxima, aí eu coloco X. Coloca X na mínima e a máxima vai ser 6,8 a mais. É isso que eu faço, eu organizo para você. Coloco da seguinte maneira, existe a temperatura mínima, que eu não sei quanto vale, e existe a temperatura máxima. Na temperatura mínima, eu vou colocar X, porque eu não tenho a mínima ideia de quanto seja. Na temperatura máxima, eu vou colocar X mais 6,8, porque a diferença entre elas é justamente 6,8. Portanto, a máxima é 6,8 graus a mais do que a temperatura mínima. Muito bem. No segundo momento, o autor da questão falou o seguinte, a média entre a temperatura máxima e mínima nesse dia foi 24,3 graus. Aí você vem aqui e lembra assim, ó, quando nós falamos de média, nós estamos falando sobre somatório, eu tenho que somar todos os valores do X, portanto, somatório de X dividido pela quantidade. Agora eu troco o que eu sei. Eu sei que a média é 24,3. Portanto, no lugar da média, eu estou colocando 24,3 graus. Isso vai ser igual somatório. E agora, John? Porque assim, são dois, né? Aqui é 2. Por que 2? Porque é a média entre a máxima e a mínima. São só duas temperaturas. Uma temperatura chamada mínima, a outra máxima. São só 2. Portanto, o número de temperaturas, o número de elementos é 2. A dúvida é, o que eu coloco na parte de cima? A soma. A soma entre a mínima e a máxima. Na parte de cima, você coloca a temperatura mínima somando com a temperatura máxima. Basicamente é isso, porque essa soma é a soma entre os elementos que você está calculando o valor da média. Essa média está sendo calculada entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Logo, eu tenho que somar a mínima com a máxima. Agora você evolui. 24,3 graus vai ser igual. Qual é a temperatura mínima? X. Qual é a temperatura máxima? X mais 6,8. Foi isso que você escreveu. A temperatura mínima você chamou de X. A temperatura máxima, X mais 6,8. Tudo isso dividido pelo número 2. Resolvendo essa equação, você chega então no resultado correto. E aí eu resolvo ela para você rapidamente. Veja comigo lá. Primeiro passo importante.
Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Quando você faz 2 vezes 24,3, dá 48,6. Logo, 48,6 vai ser igual. Agora eu tenho x mais x. Bem, x mais x são 2x. Eu somei esse x com esse x, ficou 2x, 2x mais 6,8 graus. Para que nós terminemos, esse 6,8 que está somando passa subtraindo. O 6,8 passa subtraindo, nós teremos basicamente isso aqui. 48,6 menos 6,8 vai ser igual a 2x. Vejamos, 48 menos 6 dá 42. Então fica 42,6. 42,6 menos 0,8 dá 41,8. Se não troquei a conta, 41,8 vai ser igual a 2x. Basicamente é isso que nós fazemos. E agora nós vamos então chegar à resposta final. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo, teremos que o valor de x será igual a 41,8 dividido pelo número 2. 41,8 dividido por 2 tem como resposta 20,9 graus. 20,9 graus está expresso na alternativa, cuidado, né? Porque tem que ver se ele perguntou, agora que eu me toquei, tem que ver se ele perguntou a temperatura mínima ou máxima, porque nós calculamos o valor do x. O valor do x é 20,9 graus, beleza? Essa é a temperatura mínima. 20,9 graus é a temperatura mínima. Se ele perguntar a temperatura máxima, eu vou adicionar 6,8 graus. Vejamos a pergunta. Nesse dia, a temperatura mínima em Recife foi. E aí eu marco tranquilamente aqui a nossa alternativa, que é a alternativa A de aprovado. Essa questão poderia, né, cara, poderia ser muito complicada. E outra coisa, daria também para testar a alternativa. Só que aí é chato, né, porque a alternativa ali expõe a temperatura mínima. Você coloca mais 6,8, supostamente vai ter a máxima. Calcula a média. Aquela que desce 24,3 é a que você marcava. Eu nunca, quer dizer, nunca é mentira, mas quando eu puder evitar esse caminho de testar a alternativa, nós fazemos, porque nesse caso aqui, até deu a alternativa A, mas podia ser outra. E o objetivo do nosso curso é, na hora da prova, se você precisar, você pode testar a alternativa. Porém, o caminho matemático é esse aqui. Salvo exceções, né? Salvo algumas exceções, aí nós temos que compreender, eu ia dizer, que salvo exceções, eu vou preferir sempre esse caminho aí, de ensinar você o caminho matemático. Existem situações, eu tenho que ser sincero, em que o caminho matemático é muito árduo, é muito tortuoso. E aí, nesses casos excepcionais, eu vou dizer, olha, aqui, cara, o melhor é testar a alternativa. Aqui é melhor fazer isso. Só que, nesse caso, dava para ensinar você aqui o caminho que é o caminho matemático. A próxima questão está chegando. Essa questão também do ano 2018, prova do Banestes, cara, prova do Banestes, e falou o seguinte: em uma empresa, os funcionários são classificados como em atendentes, técnicos ou gerentes. A tabela abaixo mostra a quantidade de funcionários de cada categoria e salário que cada um recebe. Aí eu tenho lá, categoria atendente, técnico, gerente. Número de funcionários, 10, 8 e 2. Salário em reais, 1.800, 3.000, 4.200. Nessa empresa, o salário médio dos funcionários é de. E aqui nós temos uma média ponderada. Por que ponderada? Porque nós temos número de funcionários. O número de funcionários funciona como sendo o peso da nossa média. O número de funcionários é o peso. Nós vamos então fazer um cálculo onde eu pego o salário e multiplico pela quantidade. 1.800 vezes 10. 3.000 vezes 8, 4.200 vezes 2. Para que eu possa fazer isso de maneira mais organizada, eu provavelmente trouxe uma telinha em branco e aí eu faço para você. Nesse caso aqui,
Temos aquilo que o autor chama de média para dados agrupados. Média em uma tabela de frequências. Resumindo, uma média ponderada. A frequência, o número de elementos é o peso, e aí você então resolve da seguinte maneira. O valor da média, nesse caso aqui, ele vai ser igual. Você pega cada salário e multiplica pela sua quantidade, pelo seu peso. Você vem aqui e pega 1.800 vezes 10. O 1.800 é o valor da variável, é o valor do salário. O número 10 é o valor do peso, porque são 10 elementos que ganham aquilo. Agora eu coloco para você o próximo salário. O próximo salário são 3.000. Aí você coloca 3.000, que é o valor da variável, vezes a quantidade, que é 8. São 8 elementos ganhando esse valor. Nós então colocamos mais de novo, 4.200 vezes 2. Coloco lá 4.200 vezes número 2, o 2 é a quantidade. E nós vamos dividir tudo isso, e aí atenção, pelo somatório dos pesos, pelo número de funcionários. Parece meio óbvio. Eu estou fazendo a média entre os funcionários. Se eu estou fazendo a média entre os funcionários, eu vou ter que dividir por 20, porque são 20 funcionários. 10 mais 8, 18, mais 2 é 10. Ah, mas eu por quê? Porque na média ponderada você divide pela soma dos pesos e não por 3. Ah, são 3 salários, vou dividir por 3. Não, você vai dividir pelo número de elementos participantes, pelo número de funcionários, pela soma dos pesos. Muito bem. Agora você executa a continha, e continha mesmo, né? O valor da média vai ser igual. 1.800 vezes 10, 18.000. Aí nós temos 18.000 mais 3.000 vezes 8, 24.000. Coloca lá 24.000. 4.200 vezes 2, 8.400. Tudo isso será dividido pelo número 20, porque afinal a soma dos pesos é igual a 20. O valor da média vai ser igual, 18 mais 24, 42. 42 mais 8.400 dá 50.400. Caso não tenha nenhum probleminha, 18 mais 24, 34 mais 8, 42. 42 mais 8, 50. 50 mais 400, 50.400. Tudo isso dividido pelo número 20. O valor da média vai ser igual, 50.000 dividido por 20, 2.500. 2.500 dividido pelo número, tem mais 400 ainda, né? Você pode cortar aqui, e aí nós ficamos com 5.040, e esse 5.040 será dividido pelo número que é o número 2. 5.040 dividido por 2 fica igual a 2.570. 2.570 é o valor correto, dá 2 aqui, sobra 1, dá 5, 2.520 é o valor correto, e aí eu marco a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa B de bola, R$2.520. É claro que eu estou aqui, né, gravando um curso de questões para você, e o objetivo é que você possa aprender pelo curso de questões, uma alternativa para que você aprenda pelas questões. Estou num ritmo aqui que é um ritmo de ensinar mesmo, não é o objetivo de resolver muitas questões, bater aqui o número de questões, mas que você realmente aprenda como resolver, como lidar com aquela situação, tá bem? Próxima questão que chega. Vejamos só, interessantíssima essa próxima questão. Banestes também, ano 2018, analista econômico. Os índices gerais de preços, IGPE, IGPM e IGPDI, são ambos médias aritméticas ponderadas de 3 outros índices de preços. O índice de preços ao produtor amplo, IPA, com peso 6, o índice de preços ao consumidor, o IPC, com peso 3, e o índice nacional de custo da construção civil, que é o INCC, aliás, da construção, INCC. Muito bem, com peso número 1. O que o autor está falando é que para você calcular o IGPM ou também o IGPDI, são ambos médias aritméticas ponderadas de 3 outros índices. Nós temos o IPA,
com peso número 6, nós temos o IPC, com peso número 3, e nós temos o INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, esse com o peso número 1. Então, se você algum dia aí passou por algum problema, teve que fazer algum reajuste, esse reajuste foi feito com base no IGPM ou ainda no IGPDI, saiba que esses índices são médias feitas de outros 3 índices. O IPA, que é o índice amplo, o IPC, que é o índice ao consumidor, e o INCC, que é o índice nacional da construção. Muito bem. E agora ele fala o seguinte para nós. Suponha que entre 2 apurações consecutivas do IGPDI, o IPA tenha aumentado de 2,1 para 2,4. O IPC tenha também aumentado de 1,7 para 1,9. E que o INCC tenha sofrido redução de 4,2 para 3,7. Nessas condições da apuração anterior para a apuração mais recente, o IGPDI sofreu aumento, não sofreu alteração, sofreu redução ou sofreu aumento. E aí nós vamos então pegar uma telinha um pouco mais espaçosa e fazer os cálculos aqui. Eu tenho 2 momentos. Eu tenho o momento inicial, porque ele falou, ó, o IPA ele aumentou de 2,1 para 2,4. O IPC, ele aumentou de 1,7 para 1,9. E o INCC, ele reduziu de 4,2 para 3,7. Então eu tenho que fazer o cálculo anterior e o atualizado. Eu colocarei aqui, ó, anterior é o cálculo feito para o IGPDI com os valores anteriores. E aí eu tenho que fazer o atualizado depois, que é o cálculo feito com os valores, com as atualizações, alguns aumentaram, outros reduziram. Beleza. Como que eu faço a média aqui? Ó, o valor da média vai ser igual. Eu pego o IPA 2,1, coloco lá 2,1. E eu multiplico pelo peso do IPA. O peso do IPA tá aqui, ó. O IPA tem peso número 6. Aí você coloca lá. O IPA eu multiplico por 6. Beleza. Agora, você coloca mais. O nosso IPC, ele tinha 1,7. Aí eu coloco 1,7. O peso do IPC é o peso 3. Beleza. Mais de novo. E agora eu pego o INCC, 4,2. Esse 4,2 tem peso número 1. Aí você coloca lá, peso número 1. Tudo isso dividido pelo somatório dos pesos. Tudo isso dividido por 6 mais o número 3 mais o número 1. Sempre que eu faço um cálculo que é um cálculo de média ponderada, eu vou dividir pelo somatório que é o somatório dos pesos. O valor da média vai ser igual. 2,1 vezes 6 dá 12,6. Colocando aqui, 2,1 vezes 6, 12,6. 1,7 vezes número 3, 5,1. 4,2 vezes 1, 4,2. Tudo isso dividido pelo número 10. A soma dos pesos é igual ao número 10. O valor da média anterior para o IGPDI vai ser igual. 12,6 mais 5,1, 17,7. 17,7 mais 4, 21,7, mais 2, 21,9. Eu tenho, portanto, 21,9 dividido pelo número que é o número 10. E aí, deixa eu segurar aqui um pouquinho, que ele vai voltar aqui. Deixa eu trocar daqui que não vai caber, tá? Só colocar aqui num outro lugar, mais para cá. O valor da média, portanto, vai ser igual. Nós teremos 21,9 dividido pelo número que é o número 10. Muito bem. 21,9 dividido por 10 dá 2,19%. Significa dizer que o valor anterior do IGPDI era 2,19%. Beleza. Esse é o cálculo com os valores anteriores. O autor falou assim, escuta só que atualizou, tá? Atualizou e a média mudou agora. Porque você veja só, quando nós falamos, por exemplo, do IPA,
O IPA ele aumentou de 2,1 para 2,4. Então, quando eu falo em valor atualizado, eu tenho que pegar 2,4 e não pegar 2,1. E aí, claro, o peso é o peso 6. Quando nós falamos sobre o IPC também aumentou de 1,7 para 1,9. Então eu tenho que fazer a conta agora com o 1,9. Lembrando que o IPC, o peso é o peso número 3. Quando nós falamos do INCC, ele reduziu de 4,2 para 3,7. Aí você coloca 3,7 vezes o peso 1, que é o peso do INCC. Ele influencia pouco no nosso IGPDI e também no IGPM. Tudo isso dividido por 6 mais o número 3 mais o número 1. Fazendo continhas, nós teremos, portanto, basicamente o seguinte. 6 vezes 2,4 dá 12 mais 2,4, 14,4. 14,4 mais 3 vezes 1,9 é 3 mais 2,7, 5,7. 3 vezes 1,7, 3,7. Tudo isso dividido pelo número que é o número 10. O valor da média vai ser igual, e aí nós temos que somar os valores na parte de cima e dividir pela quantidade. 14,4 mais 5,7 dá 14 mais 5, 19. Agora mais 1,1, 20,1. 20,1 mais 3,7 vai dar 23,8. 23,8 dividido por 10. Salvo algum engano, chegamos então em 2,38%. Significa dizer que aquele IGPDI que era no valor de 2,19, ele agora está no valor de 2,38. Eu volto então e assinalo a alternativa correta. Vejamos então que a alternativa A, ela já está correta, porque sofreu aumento de 2,19% para 2,38%. Marcamos aqui a alternativa A. Uma questão que dava trabalho, né? Porque afinal nós tínhamos que fazer ali as continhas bem feitinhas, mas tá aí resolvidinha para você, certo? Mais uma questão chegando, coloque em sua tela, técnico bancário, Banestes, ano 2018. Alberto aplicou um capital C da seguinte forma: 40% ele aplicou em papéis de renda fixa, RF, 60% de C em letra de crédito imobiliário, LCI. Ao longo de um ano, nenhum novo depósito foi feito em qualquer das duas modalidades de aplicação. Nesse mesmo período, não houve qualquer resgate. Significa dizer que ao longo de um ano ele não fez nada. Ele não fez nenhum novo depósito, mas tampouco fez qualquer tipo de resgate. Muito bem. E aí ele fala o seguinte: se as taxas efetivas de rendimento da RF e da LCI no período referido foram 15% ao ano e 10% ao ano, respectivamente, então essa estratégia conjunta de aplicação possibilitou a Alberto uma rentabilidade total sobre o capital C de, veja bem, ele aplicou 40% do que ele tinha lá na RF, na renda física. Ele aplicou 60% no crédito imobiliário, letras de crédito imobiliário. Muito bem. Ele falou para nós, a questão falou para nós, que a RF retorna 15% e a letra de crédito imobiliário retorna 10%. Qual vai ser a expectativa da rentabilidade dessa aplicação? E aqui nós temos também uma média ponderada. Porque veja só, aquele 15%, que é o que retorna a renda fixa, é só 40% do que ele passou. É só 40% do que ele aplicou. Aqueles 10% do LCI, da letra de crédito imobiliário, é só 60% do que ele aplicou. Nesse caso, a rentabilidade vai ser o seguinte: uma média ponderada entre as aplicações. A rentabilidade vai ser igual. Colocamos a barra. E agora eu aplico para você aqui o seguinte. Primeira coisa, está retornando 15%. Logo, RF, a renda fixa, está retornando 15%. Só que o peso disso é um peso de 40%. Por que um peso de 40%? Porque o que ele aplicou foi 40%. Na renda fixa, foi só 40% que ele aplicou. Beleza. Agora, mais
eu tenho um retorno de 10% para a LCI. Só que esse 10%, o peso dele é 60%, porque foi aplicado 60% na LCI. E eu vou dividir pela soma dos pesos, 40% mais 60%. Vejamos onde nós chegamos aqui agora, né? A nossa rentabilidade vai ser igual. Nós teremos aqui um cálculo que é basicamente o seguinte: 15 vezes 40. Bem, 4 vezes 15, 60. E aí eu tenho 60 com mais o zero, eu vou ter 600, né? 15 vezes 40 são 600. Muito bem. Quando eu tenho 600 mais 10 vezes 60 são 600. Tudo isso dividido, 40% mais 60%, 100%. Nós então vamos dizer que a rentabilidade vai ser igual. 600 mais 600, 1.200. 1.200 dividido por 100. 1.200 dividido por 100 é igual a 12. 12%. A rentabilidade dessa aplicação é uma rentabilidade de 12%. Veja que nesse caso, o peso que você tem aqui são as aplicações. 40% é o peso que você deu para a renda fixa e 60% é o peso que você deu para os créditos imobiliários. Por isso que eu usei 40% como sendo o peso da renda fixa, 60% como sendo o peso do crédito imobiliário. Uma questão interessante essa, sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma, uma questão bastante interessante. Deixe-me ver uma coisa, próxima questão do TJ Santa Catarina do ano 2018. Uma pequena empresa tem 10 funcionários. A média salarial dos 6 funcionários com menores salários é 2.600. E a média salarial dos 4 funcionários com maiores salários é 4.200. A média salarial dos 10 funcionários dessa empresa é igual. E aí você veja só o que acontece nesse caso. Nós temos 10 funcionários, certo? Eu colocarei para você aqui no cantinho, inclusive. Primeiro funcionário, segundo funcionário. No final eu vou usar isso aqui para poder explicar para você de onde vai sair a solução da nossa questão. Colocarei então os 10 funcionários aqui no canto e aí agora eu começo. A primeira informação que ele deu para nós foi a seguinte: a média salarial dos 6 funcionários com menores salários é 2.600. Aí eu colocarei para você aqui os 6 menores salários. Ele falou que essa média é 2.600. Nós então trabalharemos mais uma vez com o valor da soma. Quer ver? Eu sei que a média sempre é igual ao somatório de valores, é a soma dos salários dividindo pela quantidade. A média dos 6 menores salários é 2.600. Coloco então 2.600 vai ser igual. Eu não sei qual é a soma, eu vou descobrir agora, mas eu sei que são 6 elementos, porque são os 6 menores salários. O 6 dividindo passa multiplicando. Você então faz 6 vezes 2.600. 6 vezes 2, 12.000. 6 vezes 600, 3.600. 15.600. Significa dizer que a soma dos salários dos 6 menores salários, os 6 elementos que ganham menos, quando você soma os salários deles, isso tem como resposta 15.600. Você então vem aqui e coloca o seguinte: os 6 que ganham menos, os 6 primeiros aqui, são os 6 que ganham menos. Eles ganham juntos 15.600. Muito bem. Agora o autor fala uma outra coisa para você. A média salarial dos 4 que ganham mais é 4.200. Se eu pego agora só os 4 maiores salários, 4 maiores salários. Os 4 maiores salários, a média deles é uma média que vale 4.200. Você então vai lá e coloca assim: bem, média eu sei que sempre vai ser igual. Eu pego a soma desses valores e divido pela quantidade.
Nos 4 maiores salários, a média é 4.200. 4.200 vai ser igual. Eu não sei o valor da soma, portanto, somatório, eu vou descobrir a soma deles. E eu sei que são 4 os elementos. 4 dividindo passa multiplicando. 4 vezes 4.000, 16.000. 4 vezes 200, 800. Logo, 16.800 vai ser igual à soma salarial dos 4 elementos que ganham mais. Concluímos, portanto, que a soma, eles ganham juntos 16.800. Os 4 elementos que ganham mais ganham juntos 16.800. Agora eu faço uma pergunta para você. Como que eu calculo a média geral? Bem, a média geral é a soma completa, é o somatório de todos os salários dividindo por 10, porque são 10 elementos. Ah, mas eu não tenho a soma total. Agora você tem, porque a soma total é a soma dos 4 que ganham mais com os 6 que ganham menos. A soma completa, a soma dos 10 salários, é a soma que você obtém justamente aqui, ó. Não, essa cor não, essa aqui. A soma dos 10 salários é a soma completa. É 15.600 mais 16.800. Se você somar todos os 10 elementos, se você somar todos os 10 salários, nós teremos 15.000 mais 16.000, 31.000. 600 mais 800, 1.400. Eu vou ter, portanto, 31 mais 1.400, 32.400. Os 10 funcionários juntos ganham 32.400. Se eu somar os 10 salários, somatório, 32.400. Ora, a média salarial dos 10 funcionários. Quando eu quero uma média de 10 funcionários, eu somo o salário de todos eles e divido por 10, porque são 10 funcionários. A média final, a média completa, colocarei aqui a média geral, e aí é isso que nós queremos. Nós queremos a média geral, e aí eu direi para você, a média geral vai ser igual 32.400, que é a soma de todos eles, dividindo por 10. A média geral vai ser igual 3.240. Pronto, calculei a média geral para você. Marcamos, portanto, a alternativa que é, a alternativa é de escola. 3.240. Esse é o resultado correto. Veja que quando você usa aquilo que eu falei, né? Quando você usa as somatórias, as somas de cada uma das médias, você chega no final com a resposta bem bonitinha, certo? Pois muito bem, eu encerro por aqui essa aula, encerro por aqui esse bloco, ao longo do qual fizemos, então, questões de média da maravilhosa banca FGV. Mais uma vez, foi um grande prazer, até a próxima aula, valeu!